Olá malta, bem-vindos ao nosso podcast Cristianismo para Todos, da Igreja Cristã de Famalicão. E hoje temos connosco o nosso mano Esdras. E hoje vamos falar sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem que Jesus trouxe, da boa nova de Jesus. É uma coisa simples ou complicada? E é isso que nós vamos falar. Mano Esdras, muito bem-vindo ao nosso podcast e acho que deves começar por te apresentar. Então, quem és tu, Esdras? E eu acho que o que as pessoas mais querem saber é, Esdras, qual é a tua comida preferida? Primeiro que é isso. Ok. Eu acho que assim, o bem-estar de ser bem-vindo é justamente essa troca gostosa que a gente tem de vida, né, e vida em Cristo. Então, para mim é uma alegria a gente estar trocando isso. Muito bom. Trocando vida. É igual. E a respeito de mim, Sim. porque afinal de contas essa é a pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou Esdras. O Esdras. Que é um homem que tem buscado ser um discípulo de Cristo. E que isso por si só já é muita responsabilidade. Então, esse é o Esdras, que também é casado com a senhora Rosiane, e a quem eu amo muito, e que tem 5 filhos. Podes atirar beijinho para a câmera? Pronto, que tem 5 filhos, bem família. E que eu tenho tido a alegria de partilhar a vida, essa vida que Cristo tem permitido, a partir da ótica que Ele tem dado. E isso tem sido um privilégio. Então esse é o Esdras, que gosta muito da mesa. Certo. E que inclusive, saibam vocês, churrasco. É churrasco então. Tu nasceste onde? Olha, eu nasci em São Paulo, Brasil. E lá... Cidade de São Paulo. Eu nasci exatamente num dos hospitais, no centro de São Paulo, literalmente no centro, chamado Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa, ok. percebe? Certo. E lá vivi até há poucos anos atrás, quando vim para cá. Então, eu nasci em São Paulo e me criei em São Paulo e lá vivi até há pouco tempo atrás. Tens saudades da agitação da cidade? Olha, não era fácil aquilo. De fato, assim, aquilo... Chegas a Famalicão, aqui uma cidade para cá, tá assim... Não, aquilo é tão frenético, aquilo de fato é tão frenético que muitas vezes nos afasta dessa coisa tão gostosa, que é o que eu tenho experimentado aqui, né? E assim, falando de Famalicão, que é pacato, você imagina, eu comecei a minha caminhada em Portugal em Tomar, que é mais pacato ainda. Certo. Né? Então Tomar, que é na verdade uma cidade mais no interior, que foi para mim um momento, um presente de Deus, que vinha daquela agitação toda, aquela loucura de São Paulo, e aí pousar em Tomar foi algo incrível. E aí depois vir para Famalicão foi a concretização daquilo que assim a gente sabe que a gente não merece. A gente não merecia tamanha graça. Mas ele permitiu e a gente tem vivido isso. Muito bem. Então hoje estamos aqui para falar sobre essa boa nova de Jesus, não é? O evangelho que ele trouxe, que veio falar para a gente. E a pergunta que eu tenho para ti, para início de conversa, é que passaram-se 2000 anos, não é? Desde que a boa nova chegou, o evangelho de Jesus. E o que é que mudou desse evangelho de Jesus Cristo para o evangelho que se ouve atualmente na igreja que se diz de Jesus Cristo? Da igreja cristã. O que é que mudou nesse evangelho que a gente olha na palavra, na Bíblia e olha para as palavras de Jesus? Aquela simplicidade, não é? Aquela pureza de palavras. Para a igreja contemporânea,
independentemente de denominações, religiões, como é que tu olhas para isso? O que é que te sugere esta diferença? Pois, eu penso muito a respeito dessa questão, e quando eu olho para essa indagação, para esse questionamento, que é um questionamento que muitas vezes nós nos deparamos hoje em dia, né? A partir da palavra, né? E a partir desse paradigma, né? Do antigo, né? Daquilo que na verdade é a verdade, e hoje, né? Isso que a gente vive. Eu quero fazer uma observação importante, que para mim eu acho que é fundamental. Dizer que para começo de conversa, eu de fato entendo que esse evangelho ele não alterou, ele não mudou. O evangelho como sendo o evangelho de Jesus Cristo não sofreu alteração. Na verdade, não sofreu. Percebe? Então, assim, o que a gente vê hoje é muito provável, né? Para não ser extremamente categórico e não ser aqui o dono da razão, que não é essa a proposta. Mas muito do que a gente vê é distorção daquilo que de fato é, né? E o que me parece é que a gente anda um tanto quanto em desarmonia, né? Com essa ideia. Com essa ideia não, com esse princípio, o princípio do Evangelho de Cristo. Né, a verdade eterna, única e que nunca vai mudar. Então, portanto, acho que a primeira coisa que eu gostaria, acho que a primeira parte da resposta é essa. Então, assim, o evangelho mudou? Não, o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo. Agora, pode ser que aquele evangelho não seja esse evangelho. Percebe? E aí, para exemplificar e trazer um pouco mais de leveza e talvez entendimento para quem vai ouvir isso, eu pensei numa ilustração. E a gente pode pensar numa ilustração aqui para talvez facilitar esse entendimento. Vamos pensar que exista um homem que queira tomar um batido de morango com leite. Não gosto, batido de morango com leite não gosto, mas vai, para exemplo serve, vai. Né? Então, por exemplo, se você parar para pensar, esse homem ele pode, para que ele tenha um batido de morango com leite, ele tem que ter leite, tem que ter morango, certo? O leite vem da vaca, então ele tem que ir até uma vaca para que ele possa ter o leite. Assim como o morango, ele tem que ir até o morangueiro para que ele possa colher o morango. Só que para que ele tenha a vaca em condições de dar a ele leite, essa vaca tem que ter nascido um dia. Portanto, alguém tem que ter tido algum tipo de cuidado, ela tem que ter crescido, ou seja, ela tem que ter sido alimentada. E aquilo, na verdade, faz parte de um processo. Então, tudo iniciou, houve um processo, até que aquele animal tivesse condições de dar aquilo que ele poderia dar em favor da vontade daquele homem. Que vamos colocar o José. A vontade né, para que a vontade do José pudesse ser ali satisfeita, de alguma forma. Portanto, se o José quer tomar o batido de leite, então o leite vem dessa vaca e ele teria que fazer esse processo até chegar na questão do leite. Do morangueiro é a mesma coisa, ele teria que pegar a semente do morango, escolher uma terra, e ali plantá-la e cuidar dela até que ela chegasse num determinado ponto que ela desse o morango e a partir dali ele pudesse ter o morango para juntar com o leite e fazer o batido. De repente fazer um batido de morango é uma coisa complicada. Certo. Sim. Percebe? Percebe que na verdade a gente parte de um processo. Então um processo onde tem um início, onde muitas vezes a gente não entende muito bem e parece ser muito, muito trabalhoso ou às vezes até não... Hoje, nesse momento que a gente vive como sociedade, parece ser trabalhoso demais. Pronto, vamos parar aqui. Agora, o José também pode fazer a outra opção, que é ir até um lugar, onde ele, chegando naquele lugar, ele vai encontrar lá uma série de bebidas, que inclusive lá há algo que, na verdade, se apresenta com um rótulo bacana, com uma caixa legal. E aí, ao ele olhar, ele vê a foto do leite, ele vê a foto do morango, e aí ele vai assim... Não, ele vê a foto da vaca, do leite. E a foto da vaca, o copo... É bem isso, é bem a imagem. Vê a vaca, aí vê o copo com leite, e aí vê o morango, e aí ele subentende, tá aqui.
Esse aqui é o batido que eu gostaria. Só que o que acontece é que o José, ele vai lá, ele pega da prateleira aquele produto, e aí ele vira e ele vai olhar e ele vai ler com um pouco mais de cuidado, e ali está escrito bebida láctea. E depois ele vai dizer, na sequência tem assim, sabor morango. Parece que não é leite. Parece que não é morango. E aí é interessante que quando ele vai tomar aquilo na verdade tem aspecto de leite com morango. Aquilo cheira a leite com morango. Tem sabor a leite com morango. Mas não é leite com morango. Percebe? No fim das contas, ele está tomando algo artificial. Mas que é feito em larga escala e que ele não precisa esperar tanto, entende? Para que aquilo seja produzido, para que ele possa ter os benefícios daquilo que ele deseja. Respondendo à pergunta, o que eu sinto que a gente comentou que existe o Evangelho de Cristo, o Evangelho que hoje a gente muitas vezes vê, é que parece que, na verdade, muito desse Evangelho que a gente vê hoje parece com o Evangelho, mas só parece. Pode até ter cheiro de Evangelho, às vezes até tem gosto, mas foi produzido artificialmente. Então, não é o leite com morango. Não é o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Muito do que a gente vive hoje, a gente vive por conta da nossa ansiedade, da nossa pressa em fazer com que as coisas aconteçam. E eu sinto cada vez mais que nós vivemos uma sociedade hoje que tem pressa de tudo e que quer tudo à mão de forma instantânea. E a vida com Cristo é um processo. A vida com Cristo é um processo em que envolve relação, envolve tempo. Daí então, muito das distorções que a gente vê hoje faz parte dessa ansiedade em querer de forma instantânea aquilo que leva tempo e relação para que seja de fato visto. E de alguma maneira a Igreja tem dado isso porque é isso que as pessoas querem receber. Aí se torna algo, um produto artificial que se encontra numa como é que eu posso dizer? Numa prateleira. Uma prateleira de mercado. Que no caso, a prateleira de mercado seria a Igreja. Onde eu pego aquilo que me interessa e que é feito para aquilo que é o meu desejo. É feito para o cristão consumista do século XXI. Por exemplo. E o que Jesus veio trazer para a gente a partir do Evangelho é assim, não é sobre essa pressa. Não, inclusive, é muito interessante a gente notar que Jesus o tempo inteiro disse assim, olha, parem agora. Eu sei que vocês têm ansiedades e desejos. E ele falou lá para os discípulos dele, né, na caminhada que ele fez, porque ele decidiu o quê? Ele decidiu fazer esse processo da relação, investindo nas pessoas, tendo contato com as pessoas e desenvolvendo nelas, a partir da relação, aquilo que é a vontade de Deus. E o Evangelho é justamente essa boa notícia a partir de Cristo Jesus. Só que isso não é instantâneo no sentido de que a partir do momento que eu tenho Cristo, tudo na minha vida está resolvido. E é muito fácil a gente querer contato com a divindade, que resolve tudo através do poder. Mas é muito mais complicado a gente saber que existe uma pessoa que, na verdade, veio à Terra e que, na verdade, tem a intenção de se relacionar conosco e, a partir dessa relação, produzir em nós um reflexo daquilo que Ele é. É trabalhoso, leva tempo. Sabes o que é que... Dói. Tu estavas a falar, e também um bocadinho dessa calma que tu tens a transmitir as coisas. Eu estava a imaginar que os tempos de Jesus, né, e em que eles se retiravam para um monte, tipo, e ficavam lá horas e horas e horas, e tipo, retiravam-se, ele e os discípulos, e retiravam-se. E tipo assim, no stress da vida que a gente vive hoje,
na ansiedade que estavas a falar da vida de hoje, esse ato tipo, de sair, ir para o monte, pensar, sabes? Dá assim, tipo assim, quase que... Espera aí, mas eles foram e não tinham telemóvel nem nada? Tipo, caso alguém precisasse de ligar ou se precisasse de ler a Bíblia, não tinha telemóvel. Não, man. É só... É tipo... A gente tem uma noção de tempo, que o tempo urge, que a gente tem que estar preparado, porque já a seguir há qualquer coisa, a gente tem que estar preparado para o próximo compromisso, para cumprir com as tarefas de hoje. E tipo, estas cenas absorvem-nos, eu acho, tanto, que a gente pega no Evangelho depois quase como uma ferramenta para nos ajudar a cumprir com aquilo que a gente tem que fazer. Ao contrário de deixarmos o Evangelho tomar esse tempo na nossa vida e tomar ele o lugar e ser ele depois, tipo, aquilo que Jesus nos diz a guiar as coisas e, tipo, e a fazer-nos perceber que nós temos tempo. Pois. Eu acho que a gente acha que nunca tem tempo. Pois, e é interessante, né? Porque Nem assim, para o grande ponto que eu acredito que Jesus veio trazer para nós é essa perspectiva da relação, porque as pessoas elas não caminham sozinhas. Nunca foi, entende? A vontade de Deus que a pessoa caminhe sozinha. E cada vez mais, quando a gente pensa nessa ansiedade nossa, a gente cada vez mais pensa na individualidade. Sim. A gente cada vez mais se fecha dentro dessa nossa busca pela eficiência. Então a gente busca ser tão eficiente que o outro atrapalha. Sim. Fazer contato com alguém, de repente, na dinâmica do meu dia, vai me fazer mais mal do que bem. Porque pode-me atrasar naquilo que eu me propus fazer, não é? Exato, exato. E assim, o Evangelho vem nos trazer sanidade. Porque é o contraste que a gente precisa, percebe? Dentro dessa dinâmica, porque essa dinâmica é um fato. A gente não consegue hoje dizer assim, beleza, vamos todo mundo agora criar uma comunidade, né, real, vamos criar uma cidade onde isso não acontece. Cara, é muito difícil. Mas graças a Deus que a verdade do Evangelho, ela nos afronta, nos confronta. E a partir dessa confrontação, a gente pode buscar o equilíbrio dessas coisas. Porque a questão talvez não está em a gente, né, todo mundo ir para o monte, porque isso é uma coisa hoje irreal para a nossa realidade, né, da dinâmica do dia a dia. Mas a gente pode se abrir para a relação, entende? Onde a gente vai, o nosso monte talvez vai ser se abrir com outro, com alguém, abrir a nossa porta, abrir os nossos ouvidos, porque isso é tão importante, né? Cada vez mais os nossos ouvidos estão tapados tanto internamente, ou seja, eu não me disponho a ouvir, como estão tapados externamente, porque hoje a gente anda, uma das maiores manias hoje é andar o quê? Andar com fone de ouvidos. Ouvir o que eu quero. Só importa a mim, só importa aquilo que na verdade de alguma forma me interessa, né? Tanto que eu deixo de perceber muito, porque quando eu não estou aberto a ouvir o meu ambiente, eu não estou aberto ao outro. Inclusive, eu fecho a porta para que a pessoa, inclusive, fale. Cada vez mais as pessoas estão menos expostas. É muito engraçado essa imagem do fone do ouvido, porque às tantas, tipo assim, a gente anda embrulhado nas coisas da igreja, não é? Tipo, sei lá, a estudar, a ouvir podcasts, sei lá, na senda do dia, a ouvir música, de louvor, coisas do género. E a gente, tipo, vem muito à cabeça aquela cena do, ok, eu sou cristão e então eu vou pôr os meus fones para ouvir louvores, para ouvir podcast, para ouvir a Bíblia, para ouvir coisas de Deus e não sei quantos. E às tantas a gente começa a ter uma percepção que o caminho com Cristo, que é esse caminho individualista. E a gente, e se calhar o que Jesus nos diria é, tu vais daqui para o Porto, então esquece os fones de ouvido. Olha para o lado. Isso, olha à tua volta. Aquilo que eu mais quero é que tu ames aqueles que estão à tua volta. Exato. Abra os olhos. E a noção que a gente tem é, e eu vou para lá, a coisa mais cristã que eu posso fazer é eu pôr os meus fones de ouvido e tipo, para alimentar a minha... Percebe? É por isso que a gente fala dessa diferença do evangelho para o evangelho. Sim. Então, assim, a gente está sendo ensinado que o evangelho é para mim. Eu acho que essa é uma das maiores perdas que a gente tem tido. Porque quando o evangelho é para mim,
tudo gira em torno do mim, Certo. do eu. E o Evangelho de Cristo Jesus, ele sempre foi comum, de uma comunidade. Foi sempre de trazer pessoas para perto e fazer desse perto, né, a partir dessa relação próxima, a explosão daquela mensagem. E aí, a partir daquilo, muitos, e isso chegou até nós, né, a partir desse princípio. Então, eu creio que nós sim podemos ser confrontados pelo Evangelho de Cristo, não por esse Evangelho da igreja. E eu tenho que ser justo também, eu não quero dizer que todas as igrejas, né, até porque a gente está falando de igreja instituição. A gente sabe que existe uma única igreja de Cristo. Mas que nem todas essas instituições que se reúnem, elas têm esse intuito, talvez essa questão. Mas é bem verdade que, de alguma forma, isso tem sido muito difundido, divulgado e vendido de forma geral. Portanto, existe uma diferença, o Evangelho não mudou. Porque, e lá está, o Evangelho, na altura de Jesus e na altura dos apóstolos, sempre foi contra a natura, não é? Tipo, é uma afronta aos nossos desejos carnais, no fundo, não é? Tipo assim, eu quero pensar em mim próprio e o Evangelho diz-me para eu pensar no outro. Tipo, É isso. esquisito. Não, é o contrário que eu quero fazer. É essa coisa ilógica. Sim, sim. E o que eu queria dizer era a própria da igreja. Ela está a servir de prateleira para esse evangelho processado, né? E que está a dar às pessoas, e está a fomentar essa caminhada individualista dentro da igreja, e está a oferecer lá está a oferecer um evangelho que o povo gosta de ouvir, ou que se identifica de alguma maneira porque vai de acordo com aquilo, vai de acordo com a preguiça que nós temos de criar os morangos e de buscar o leite à vaca e por aí fora. E nós não queremos isso. É porque o Evangelho, na verdade, o Evangelho de Jesus faz-nos sair da nossa zona de conforto, da nossa preguiça, do ramo-ramo da nossa vida. E de repente quer nos dar uma vida com propósito, tipo assim, às tantas gente estava a procurar uma razão para a nossa existência, para a nossa vida, para não sei o quê, e o que Jesus nos vem dizer está aqui, há uma razão para a tua vida, e é esta. E é fantástico isso que você acabou de dizer, porque assim, eu acho que isso é tão complementar quanto a gente entender o processo. Porque assim, a gente entendeu o processo, mas ok, é só para a gente identificar o que acontece? Não, a gente na verdade também entrega um caminho para que isso não continue a ser uma rotina de decisão dentro dessa igreja contemporânea. Certo. E o que é aquilo que quebra a rotina desse tipo de decisão? Por tomar um instantâneo, por, na verdade, pegar na prateleira, por, na verdade, né, usar aquilo que de alguma forma já está mastigado e que não é aquilo que de fato Jesus disse. É ter contato com o que Jesus disse. Na verdade, se dar a conhecer aquilo quem é Jesus. Então, muitos daqueles que vão buscá-lo e que até se professam cristãos não conhecem o próprio Cristo. Não conhecem a história. Não se deram ao propósito de ler a palavra. Não se deram ao propósito de pedir para que Jesus o ensinasse. Pois, o pessoal... é aquela frase que se costuma dizer que se a gente não ler, a gente vai ter que acreditar naquilo que os outros dizem, não é? Pois é, e aí o que acontece? Aí acontece isso, porque assim, eu vou naquilo que de alguma forma me parece mais fiável. Sim, aquela pessoa eloquente e que me parece sábio, eu vou atrás daquela. Então, aí percebe? Aí você entra nessa dinâmica onde as brechas, entende? Acabam sendo mais, ou seja, os vazios, aquilo que na verdade não foi dito, acaba sendo aquilo que de fato é relevado. Então, assim, não foi dito por Cristo, mas o fulano disse. Pronto, é isso que na verdade e de o fato fulano é o que eu sigo, portanto não tem. Portanto, isso não é evangelho. Isso é a compreensão de alguém que, seja lá por qual motivo, pensou sobre aquilo e você agora tem seguido não Jesus,
Mas você tem seguido a ideia daquele fulano. Está-me a vir outra imagem à cabeça, que é a ideia da pessoa contemporânea, do jovem contemporâneo, e depois não é o jovem, é que tipo, essa cena do jovem, das redes sociais, da instantaneidade das coisas, e tipo, passa vídeo, absorve aquele vídeo, passa para o outro, passa para o outro, passa para o outro, aquela tipo, ok, tipo, parece que a gente está a consumir coisas, a gente chega ao final e não aprende nada, né? A gente viu 20 vídeos, tipo, o que é que... Pronto. E chega... O confronto que devia existir era essa pessoa chegar à igreja ou chegar a Cristo, e é como que se a pessoa ficasse desarmada, do género, não é, a pessoa perceber que não é nessa velocidade. Não é. Não é nesse entupimento de informação que tu vais encontrar Cristo. É tipo, precisas parar, precisas de sentar com Cristo, precisas de ouvi-lo falar, de olhar para o que ele escreve, para o que está escrito, né? O que ele disse aos discípulos, pensar naquilo. E a gente já não tem esses hábitos, né? Da gente parar, sentar e pensar em alguma coisa. Parar e pensar, já viste que trabalheira? Parar e pensar numa coisa. Cara, isso é tão importante da gente falar, né? Porque isso vai de encontro, né? Ou seja, isso coaduna exatamente com toda essa questão que a gente fala e que a gente maximiza, que é a vida. A gente começou falando disso, né? Olha, obrigado pela vida que a gente tem vivido. Isso. Porque uma das coisas que para mim chama muita atenção da tua fala é que a gente está aprendendo a partir de um modo de artificialidade que a vida ela se transformou numa questão imediata, artificial e que só aborda aquilo que eu gosto e os meus interesses. Então eu escolho aquilo que eu assisto, porque eu tenho tanta informação, eu tenho tanta opção, que aquilo na verdade é uma opção. Então eu escolho, eu faço e eu posso e eu tenho essa possibilidade de fazer. E aí você tem, por outro lado, a realidade da vida. Aí a pessoa, ela entra em crise. Porque ela olha para a rede social, para os meios onde a tecnologia diz que é uma vida uau, e que é rápido, e que o dinheiro, e que é aquilo, e que é a fama, e que é e a pessoa acaba, cara, isso é isso, e ela tá tão imergida naquilo que ela de fato acredita. Daqui a pouco ela sai, ela em algum momento, ela sai para olhar para a vida. Pau! É um choque. Mas isso é mesmo fora da igreja. O que estás a falar é fora da igreja e é mesmo. Fora? E eu tenho, mas tens percebido isso muito, meu. É isso? As pessoas do género, imagina, trabalhar. Trabalhar, tipo assim, pá, tem uma família para sustentar, tens que ir trabalhar 8 horas por dia. E a pessoa precisa de perceber que vai trabalhar, sabes? E que vai estar lá 8 horas, preciso trabalhar porque é para sustentar a minha família. Mas parece assim, do género, tipo, falta qualquer coisa, tipo, vou parar para trabalhar, mas que estou a perder tempo. Não, estás a trabalhar porque tens que sustentar a tua família, é uma cena que tu tens que fazer. Mas isso não me dá prazer, falta aqui qualquer coisa, depois falta, tu estás a trabalhar. O que tu estás a fazer agora é para sustentar a tua família, queres uma coisa mais honrosa do que tu te esforçares para sustentar a tua família. E depois falta essas coisas do prazer, do imediato, nos casamentos. A questão do ceder, do ouvir coisas que não se gosta e a gente calar. E o pessoal, não. O pessoal agora, tipo... É uma resistência tão grande. E protesta sabe, parece que se tem uma resistência ao sofrimento que eu acho que é exacerbada por este imediatismo e por estas redes sociais, estas coisas assim. Eu acho que foi legal esse ponto. Já não sabem sofrer. Percebe que, na verdade, a gente acaba entendendo, e eu acho que essa é uma fala que é muito secularizada, que a gente vê no dia a dia. A vida, como ela é, acabou sendo sinônimo de sofrimento. Sim, exatamente. Sendo que é simplesmente a vida. Até a gente reunir para orar é quase... Ai, que sofrimento. Cara, estás a falar com Deus. Então, assim, você parar um tempo para estudar, você está expondo... Vamos pensar, nós somos pais. Então, assim, você pensar que o nosso filho
tem que parar ali, de frente a uma cadeira, uma mesa, e um livro, ou seja, um material de estudo, ele está sofrendo. Pois é. Por quê? Porque ele está expondo ali aquele tempo quer dizer, a gente chega a essa loucura de imaginar que o nosso filho está sofrendo por conta daquilo. Sendo que, na verdade, Que eu tenho que compensar de alguma maneira assim. é a dinâmica da vida, É verdade. dos processos. Nós estamos perdendo, percebe com isso, a beleza do processo da vida. Que a gente vê, é que na verdade uma das coisas mais incríveis, né? Você olha, você quer ter contato com a grandeza de Deus, contempla a natureza que Ele fez. Contempla o firmamento, sabe? Contempla o processo das coisas como elas acontecem. E a gente vê que tudo tem o seu tempo. Ainda que ora sim, ora assado. Mas as coisas acontecem dentro de um processo, de um tempo específico. E não adianta a gente querer 6 horas da manhã, querer que seja 8 da noite. Né? Não esquece. Isso. Você tem que esperar os 7, 8, 9, 10, meio-dia, até chegar a 8 horas. Você não, por mais que você queira, você não vai conseguir adiantar. Certo. É isso. E aquele processo há um custo para se ter um benefício, não é? Mas a gente quer o benefício, mas a gente já questiona, mas tem mesmo que ter o custo? Mas tem mesmo que passar por isso para ter o benefício? Pá, tens. Mas não há outra maneira mais rápida, mais não sei o que, de ter o benefício? Não, tens que ter o custo. E o pessoal já não quer o custo. Esse custo já... E é por isso que o Evangelho nos constrange. É isso. Tem aí um custo também. É por isso, porque tem um processo. Certo. Percebe? E assim, esse processo cada vez mais é menos convidativo para essa realidade que a gente está conversando. Verdade. Entende? Daí então é muito mais simples, ainda que não seja verdade, não importa, pelo menos é a verdade que eu quero ouvir. Pronto. É isso. Olha, faz uma pergunta que tu tens, que vai seguir na conversa aí. Então, a pergunta que eu tenho para si é, sejamos diretos. Certo. A partir dessa questão que a gente acabou de falar aqui do Evangelho, em que ou como esse Evangelho de Jesus afeta a minha vida na prática? Pois, quando me mandaste a pergunta, o que me veio à cabeça foi o que é que não muda? Eu pensei, o que não muda? A minha cara. A minha cara não muda. Mas tudo o resto muda. Tudo o resto do género. A percepção que eu tenho de tudo o resto muda. Mas a cara que eu vejo no espelho é a mesma. Eu continuo a ser o Vítor, não é? A minha cara é a mesma, fisicamente é a mesma, eu sou a mesma pessoa. Mas de resto, a percepção, depois de ouvir aquilo que Jesus vem dizer, a percepção da realidade, da vida, de todas as coisas muda. Eu dividi aqui em 3 partes. Primeiro, vou pôr aqui uma palavra chique, só para... Então, uma perspectiva de cosmovisão do universo, do sentido, da vida, dessas cenas todas. Agora, pronto, já apareci mais. Nesse sentido, o que muda, efetivamente, a lógica da gente perceber que as coisas têm um sentido. Que as coisas têm um sentido. Eu lembro-me de ser jovem, não é? E crescer, na verdade, à procura... Tipo assim, eu não questionava do género quem sou eu, quem sou eu, para onde é que eu vou, de onde é que eu vim. Aquelas respostas filosóficas. Isso, não era tão filosófico assim. Mas eu lembro-me de crescer e de andar à procura de um sentido, da minha vida fazer algum sentido. De eu fazer alguma coisa mas depois, analisando mais profundamente agora, o que eu percebo é que eu andava à procura de um sentido que fizesse sentido para as pessoas. Percebes? Perfeito. Tipo assim, não era bem uma questão interna do género eu preciso de fazer sentido, a minha vida tem que fazer um sentido, mas era do género eu tenho que fazer a minha vida ter sentido para aquilo que os meus amigos dizem, os meus professores, a minha família, não sei o quê. Eu tenho que ter a minha vida tem que fazer sentido, tenho que ter uma caminhada que faça sentido para estas pessoas que estão à minha volta. E nunca foi aquela questão interna do género a minha vida precisa ter um sentido. Analisando bem, eu
percebia que, na verdade, eu, pelo menos, buscava um sentido não para a minha existência, mas para a minha existência aos olhos dos outros. E tipo, visto agora, não faz sentido nenhum. Mas agora quando a gente, tipo assim, quando a gente olha para Jesus e percebe a mensagem dele, o que ele veio dizer, e que veio, tipo, a maneira como ele diz que o mundo existe, o porquê do mundo existir, o porquê das pessoas existirem, porque é que nós fomos criados, que há um propósito em nós, que ele veio e que nós estávamos distante de Deus, e ele agora veio para nos levar a Deus, e ele é o caminho para Deus, e Deus é o criador de todas as coisas. Depois a gente vai entender toda a história para trás, e a gente, tipo assim, espera lá, as coisas fazem sentido. Há uma lógica em tudo, no universo, na existência da Terra, na existência das pessoas, tipo, nas coisas, na maneira como as coisas são, está a ver? E nessa perspectiva, o Evangelho trouxe-me isso, um sentido de que a existência, a vida, o valor da vida, está a ver? E isso levou-me depois a pensamentos assim mais profundos que eu nunca pensei chegar a eles, assim, não é? Que é do género o pensar que, na verdade, pensar na vida sem Deus, tipo assim, filosoficamente, depois chega-se à conclusão que, na verdade, a vida de um inseto tem tanto valor como a vida de uma pessoa. Porque, na verdade, tipo, se somos só fruto de uma evolução biológica das coisas, e química e não sei quantos, não é? Nós, tipo, fomos um pontinho na infinitude do universo, temporal e espacial, nós fomos um pontinho que apareceu ali, viveu ali e morreu. E o universo continuou, todas as coisas continuaram, os milhões de anos, e nós naqueles 70 aninhos ali, ou 80, a gente nasceu e morreu. Foi como a barata que também nasceu, olha, e morreu. E uma árvore que foi e depois caiu. Tá? E tipo assim, pensar agora numa vida sem Deus é uma cena assim, tipo, realmente buscar um sentido para a vida, sem colocar Deus na equação, é realmente fruto de imaginação. Tipo assim, eu vou imaginar para mim que o sentido da minha vida é este. E eu proponho-me a percorrer aquele caminho, e eu vou porque eu imaginei este caminho para mim. E é tipo, porque a pessoa tem que inventar um sentido para a vida, não é? Porque na verdade não há. Se tirarmos Deus, não há um sentido para a vida, na verdade. Simplesmente fomos fruto de um acaso e morreu o acaso depois. Pronto, então, no sentido assim, da perspectiva do sentido da vida, tipo, o Evangelho de Jesus abriu-me assim os olhos para, tipo, para até questionar essas coisas, não é? Eu não questionava, mas agora questiono depois de ter a resposta, não é? E eu queria colocar um ponto nessa questão que você disse agora, que é muito interessante, porque assim, a gente vê que nas civilizações mais remotas e que não tiveram esse privilégio, se é que é privilégio? Esse formato que nós nascemos e vivenciamos até hoje. Uma das coisas que se observa, e não é uma questão apenas de uma ótica cristã, de uma ótica inclusive científica e de observação, é que esses grupos, por menos contato que tenham tido com o Evangelho, eles sempre expressam de forma quase que natural e irracional um desejo ou uma expressão por algo maior que eles. Que depois é manifestada depois de outras maneiras, não é? Percebe? Nós, a dado momento, encontramos o Evangelho que nos deu esse sentido. Mas Deus, ele é soberano e ele é inegável. No sentido de que até mesmo aquele que é ateu, ele é fruto de uma construção ideológica posterior. Porque ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Percebe? A bem da verdade é que assim, essa relação, ela é criada na sequência de uma vida e de informações que ela tem, e ela faz uma escolha.
Mas a bem da verdade é que, assim, é aquilo que Eclesiastes diz, né? Deus colocou no nosso coração o sentido de eternidade. O desejo da eternidade. E aí pronto. E a partir daí, a vida se desenrola, ainda que a gente não queira. Mas é inegável. É isso mesmo. E depois, outra coisa que mudou foi a maneira como se vê as coisas ao nosso redor. As coisas e as situações e as pessoas mudou completamente. A maneira como a gente percepciona as coisas. Porque parece que a gente... Parece não. O que a Bíblia diz é que nós vamos ficando... Deus vai nos transformando, o Espírito Santo vai nos transformando e nós vamos começando a olhar com a mente de Cristo, né? Então nós começamos a olhar para as pessoas não da maneira como a gente olhava, mas de repente as pessoas são... Tipo, o valor das almas das pessoas é uma coisa completamente diferente daquilo que antes do Evangelho eu compreendia. Antes do Evangelho a gente olha assim e é do género, pronto, cada um está na sua vida, ninguém tem nada a ver uns com os outros e tipo, cada um está a tentar ter sucesso na vida e vai e pronto. Mas de repente, depois de Jesus vir e ele falar tipo, sobre e ele dar a vida por nós, numa cruz, pelo ser humano, para que ele pudesse ter contacto com Deus, caminho com Deus, e tipo assim, fogo. Afinal, o Deus Criador olha para nós como uma coisa de muito valor, caramba. Ao ponto de ele ter enviado o Filho para morrer por nós, para nós podermos estar com ele e por aí fora. Ele olha para nós como... E a questão do olhar para nós é, eu penso, ele olhou para mim assim. Eu tenho isto no sentido pessoal, não é de género. Eu acredito que Jesus naquela cruz morreu pelos meus pecados. Né? E então se ele morreu pelos meus pecados, eu começo a olhar à volta e caramba, Jesus morreu pelos teus pecados também. Ele ama-te, caramba. Ele morreu naquela cruz e ele pensou em ti e em mim, e, tipo, sabes? e ao pensar assim, a gente percebe que as pessoas não são só mais umas pessoas. Não é só mais um. Fantástico. É alguém pelo qual Deus propôs essa graça que está disponível a todos. Estás a ver? E propôs essa graça para o mundo inteiro. E deu a vida. Então, tipo assim, a minha visão sobre as pessoas passou de são só pessoas, mas passou para são pessoas que são o meu próximo e que eu preciso de amar, de cuidar, de me dar a estas pessoas. E depois a gente vai crescendo e vai percebendo, ok, não é acerca de mim, é acerca delas. E aquilo que Deus me dá tem mais a ver com elas do que comigo próprio. Exato. E a gente começa a compreender estas coisas e tipo, uou, a vida de repente, a minha vida, a minha percepção das coisas à minha volta passa a ter um sentido completamente diferente daquele rapazinho que vivia a pensar, olha, e agora? O que é que eu vou fazer? Vou estudar, vou para a universidade, tentar ganhar dinheiro, ver se arranjo uma namorada para casar, para não sei o quê e tal. E, deve ser isto. Deve ser isto que a malta que se está à espera que eu... E de repente não é sobre uma construção nossa. Né? Às vezes as pessoas entendem a vida como uma roda, que na verdade cada um sai daqui e faz, e todo mundo um atrás do outro, até chegar num ponto, e a morte. Certo, exatamente. E que é isso. E aí a vida se torna de fato algo sem sentido, no sentido de que é muito pouco. Né? Tanto que existem muitas pessoas, para quê? Sim, e depois aquelas percepções que se tem no final da vida, né? Quando se pergunta a alguém no final da vida, o que é que tu terias mudado? Pois. E as pessoas ficam a questionar aquilo que fizeram durante a vida toda. E uma das coisas... Porquê é que eu trabalhei durante a vida? Porquê é que eu fiz isto a vida toda? Porquê é que eu não perdoei ao outro? Porquê é que não sei o quê? Eu guardei estas Exato. coisas? E aí, por exemplo, muitas vezes, pontos importantes, os pontos mais relevantes estão ligados a quem? Ao outro. Exatamente. Estão ligados à família. Estão ligados a algo que é para além dele. E a gente busca a vida inteira construir coisas, né? Obviamente, quando a gente entra nessa roda da vida, a gente, na verdade, acaba sendo levado a acreditar
que tudo é pra gente, que tudo é pra mim, aquela questão do mim. E talvez o maior arrependimento seja resumido nessa ideia de eu ter vivido a vida fechada em mim e de repente, tipo... Sendo que o propósito da vida era o outro. Exato. Era a relação com o outro. Uhum. E a gente perdeu o propósito da relação. Por conta do quê? Por conta de não ter olhado pro lado. Aquilo que a gente falou do ouvido, Sim. tapou o ouvido, entrou no comboio e não olhou pro lado. E, bem, da verdade, o resumo do propósito da vida pode ser quase resumido aí da maneira como Jesus nos veio falar e o que ele nos disse para nós fazermos. O resumo do sentido da vida pode muito bem ser o resumo da minha vida é o outro. É porque é no outro que eu encontro o sentido para aquilo que eu vou fazer na minha vida, né? E é tão fantástico isso que você acabou de falar, porque assim, a questão é que eu vejo no Evangelho, e aí é mais uma vez a gente olha para isso, né? A gente não está indo no balcão, na prateleira buscar algo instantâneo. Sim. A gente está olhando para a palavra e a gente olha para a vida de Jesus Cristo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente não vê só ele falar. Ele só sentou, assim, pequenos gafanhotos. A vida, né? Sentado e tal. A vida é assim, é assado. Então se deem, então façam, ouçam os meus conselhos. Não foi assim. Uhum. Entende? Antes disso, preparem-me um trono bom para eu falar com você. Não foi isso. Certo. Então, assim, não são simplesmente conselhos. Uhum. Então é vida na vida, é vida prática, é vida real. Uhum. É vida que passou pelos seus processos. Entende? Nasceu, cresceu, foi criança, foi adolescente, aprendeu de Cristo, aprendeu de Deus. Né? Eu estou falando de Jesus Cristo. Aprendeu de Deus. E num determinado momento, ele, de fato, desenvolveu aquilo de que forma? Da forma mais prática possível. Uhum. Da forma mais prática imaginável. Ele trouxe pessoas para se relacionarem com ele de forma íntima, constante. Uhum. E isso gerou relação, isso gerou vida, isso gerou isso, até onde a gente está aqui. E é muito engraçado a gente pensar na maneira como Jesus ensinou, porque, na verdade, ele fazia sempre as coisas e depois era do género, viram o que eu fiz? Tipo assim, aprendam com o que eu fiz. Eu não estou só a falar, aprendam com o que eu fiz, né? Viram o que eu fiz que lavei-vos os pés? Então, olha, é isto que eu quero que vocês façam uns aos outros. E é tipo... eu acho que teria sido muito diferente, sabes? Se Jesus tivesse... Estou a imaginar. Aquelas imaginações. Se Jesus tivesse vindo e tal, e fosse sentasse lá no monte, no trono, e tipo, pequenos gafanhotos, e ia dizer, aprendei, olha, é isto e tal, e ele subisse outra vez. É isto que eu quero de vocês. É isto. Teria sido muito diferente, porque nós hoje olhamos para um Jesus que ensinou, mas também que se deu. Uhum. E, tipo, e ele não nos pede nada que ele não tenha já feito por nós. Uhum. E então é do género, é só uma resposta, a vida que ele quer de nós é só uma resposta à vida que ele já teve por nós. Uhum. Então, tipo assim, é seguir a palavra, mas é mais ainda seguir o exemplo. Exato. Tipo assim, não é suposto nós andarmos perdidos na vida, nem no Evangelho. Uhum. E aqui voltando ao cerne do Evangelho. Uhum. Porque o Evangelho de facto é simples, no sentido de que o Evangelho é seguir Jesus. Exato. O exemplo de Jesus e no exemplo segue as palavras, aquilo que ele deixou como verdade. Uhum. Não é? Uhum. E o problema é quando isso já não chega. E a gente começa... Mas não chega por quê? Porque a gente criou, e essa vivência social que hoje a gente tem, nos disse que é tudo muito rápido. Nos disse que é tudo muito instantâneo. Então é muito mais fácil acreditar num Jesus que ele é poder só. Uhum. Por quê? Porque ele resolve o meu problema agora. Certo. Ele me livra daquilo que eu tenho necessidade hoje. É nesse momento. Então, a hora ele faz. E, na verdade, eu aproximo dele por causa disso, né? Percebe? Não. Então, assim, acaba se tornando algo que ele não veio dizer. Não foi visto no caminhar dele. Quando você olha para o exemplo, quando você olha para o modelo, não foi sobre isso. Sinais aconteceram? É claro que aconteceram. João vai dizer lá que se ele não anotou uma ínfima parte. Se eu tivesse escrito tudo... Não teria como, não é? Lá no finalzinho. Sim. E é tão maravilhoso quando a gente olha isso, porque assim, não é sobre a não manifestação do poder. Porque o poder é manifesto até hoje.
entende? De forma gratuita a todos, é incrível, né? Mas o que acontece é que, assim, talvez essa igreja, entende? Que se diz de Cristo, se apropriou de algo que é apenas uma faceta, entende? Que é essa questão do poder. E desse argumento e desse fato se apropriou de maneira a gerar, entende, nas pessoas, o alimento daquilo que Jesus de fato disse que não era. Ou seja, que é a ansiedade, cara. Então anda ansioso. E aí quando você estiver intranquilo, você vem a mim, pede e eu resolvo. Foi isso que Jesus disse, não foi? Foi exatamente isso. Foi exatamente isso. Faz aí os teus planos, entende? Anda conforme a tua vontade. Quando você, na verdade, não conseguir resolver aquilo que você quer, você vem para mim que eu ajudo-te a cumprir aquilo que tu planeaste. Que eu, que tenho o poder, faço aquilo que você não pode fazer. Foi exatamente isso. É o que está escrito no Evangelho, não é? É claro que não. Mas a gente acabou, por essa questão da instantaneidade de tudo, por essa ansiedade que tomou conta dessa sociedade e que tudo tem que ser resolvido agora, a gente acabou esquecendo de que existe vida. E vida tem os seus processos. E os processos da vida têm tempo. E tem custo. E tem uma coisa que é muito importante. Relação. Porque você não se resolve sozinho. E você não se relaciona com o outro só por conta daquilo que ele oferece. Tá aí a família. A família foi algo maravilhoso que Deus nos deu. Porque a gente se relaciona com pessoas que nem sempre vão fazer a nossa vontade. Que muitas vezes vão nos deixar irritados. Que muitas vezes vão nos deixar nervosos. Mas a gente ama e faz tudo por aqueles que são do nosso arraial, ali. Do nosso clã. E daí, na sociedade moderna, as famílias já não é bem o que era, não é? O relacionamento de família e tipo os casamentos de 50 anos, estás a ver? A lógica do tipo de perseverar no relacionamento, apesar da doença, apesar da falta de dinheiro, apesar de eu errar, de tu errar, dos filhos ser difíceis, o perseverar, o sofrer, no sentido do saber absorver as ondas de choque, tá a ver? Para depois voltar a estar, tá a ver? Mas o pessoal hoje em dia tem pouca resistência a este sofrer. Há momentos de sofrimento e que a gente vai sofrer e vai chorar e vai agoniar e vai, sabe? Esses momentos acontecem. Só que a gente tem que os perceber. Perceber que é um momento. Não é a minha vida que está assim e agora está tudo a perder. É um momento em que eu vou sofrer, mas nós precisamos aqui aproveitar para nos unirmos e tentar sofrer isto juntos. Mas sabemos que a tempestade vai passar e a gente vai seguir com isto firmes e tal, e vamos resolver as coisas. E esta lógica deste momento de sofrimento não ser a gota d'água para tudo, cada vez mais é a gota d'água para tudo. É o momento de sofrimento, é o clique para... Então, a vida em família é o exercício mais fantástico nesse aspecto. E a vida da igreja também tem assim as suas cenas. De alguma forma, é justamente essa ideia. Sim. Essa ideia que o Evangelho veio trazer. Sim. Né? Porque a partir do momento que você vive com Cristo, você não tem só um relacionamento com Ele. Sim, exatamente. Então, Jesus, há uma família aí, não é? Uma família. Cristo é Jesus e a igreja. Exatamente. Então, pronto, exatamente. Então não tem como. Olha, e a última coisa que eu tinha posto aqui para nós pensarmos juntos, que é o Evangelho trouxe-me uma nova percepção de sucesso. Sabe, do que é ter uma vida de sucesso. E tipo, toda a gente quer ter uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso. Mas se perguntares a alguém o que é uma vida de sucesso, os condimentos vão estar todos muito parecidos. Que é, ter estável financeiramente, ter a saúde em condições, deixar os filhos com condições para ter as suas vidas, ter uma casa, um carro, o meu lugar, e tal. E todos nós estávamos a falar antes do podcast,
entramos nesta passadeira rolante, né? E tipo, a sociedade diz-nos que é assim, uma vida de sucesso é assim. E a gente entra todos na passadeira e a gente vai. E, tipo, há coisas que vai dar, outras coisas não vai dar. Quase ninguém chega a essa vida almejada de sucesso, assim, tipo, ei, olha, aquele teve sucesso. Quase ninguém chega lá. Mas toda a gente vai nessa passadeira a achar que aquilo é a vida de sucesso. E de repente apresenta-me um evangelho em que o sucesso acaba a morrer sozinho numa cruz. E depois vem aquela questão, tipo, Jesus era Deus, ele veio-nos ensinar como viver, veio-nos ensinar o caminho para o Pai, ensinar, tipo, aquilo que o Pai quer de nós, a vontade dele para nós, e viveu uma vida de sucesso porque ele completou a vontade de Deus até ao final e foi fiel até ao fim e morreu naquela cruz por amor a nós e tal, e foi um sucesso. E chegou ao fim e disse, está consumado. Tudo aquilo que o Pai propôs que ele fizesse, está consumado. Ele fez tudo. Foi uma vida de sucesso aos olhos de Deus. Uma vida de sucesso aos olhos de Deus. Acabou pendurado numa cruz. Os discípulos abandonaram, tipo... Esta é uma vida de sucesso. E a gente, tipo assim... E olha depois para os apóstolos, os que seguiram depois, né? Depois do Espírito Santo vir e lhes revelar, tipo, uou, espera lá, ok. E eles começarem a viver viver uma vida de sucesso, terminaram sozinhos, pobres, tipo, abandonados, morreram de formas, tipo, absurdas, torturados pela vida fora, e do género, isto tem que levar os cristãos a pensar o que é uma vida de sucesso. Se a vida de sucesso de Jesus foi assim, dos apóstolos que o seguiram foi assim, então para lá, a vida de sucesso aos olhos de Deus não pode ser a mesma vida de sucesso que eu achei que era a vida de sucesso da passadeira. E não posso pensar que eu de repente vou estar nesta passadeira e vou estar a pedir ao Deus que tem uma vontade que não é esta passadeira, e vou-lhe pedir, olha, ajuda-me a ir melhor nesta passadeira. Tipo, eu quero ir nesta passadeira, mas as coisas não estão a correr muito bem. Tipo, ajuda-me a que as coisas vão melhor nesta passadeira. E é como, tipo assim, nós estamos a pedir algo a Deus quando Ele quer é que a gente saia da passadeira e vá na direção contrária. Não é esta a ideia de sucesso. Então nós, o cristão consumista do século XXI que vai na passadeira, perdeu a noção da vontade de Deus. Que a vontade de Deus não é esta ideia de sucesso que o mundo nos tenta vender. E a vida de sucesso é muito mais desconfortável que aquilo que a gente estava a falar de dizer. Tira-nos fora do nosso conforto, tira fora daquilo que a gente que era expectável para nós, para nos levar para uma vida de desafio, que na verdade foi o que os apóstolos viveram e o que Jesus viveu, que é nós irmos na contramão do mundo. Quando o mundo pensa para dentro, egoisticamente, nós vamos pensar para fora. Uou, espera lá. Espera lá. Eu vou abdicar da minha vida por causa dos outros. Eu tenho reações assim às vezes na minha vida. Tipo, eu faço... Mas tu só pensas nos outros, não pensas em ti? E do género... Na cabeça da pessoa é palermice eu fazer isso, porque eu estou a perder de mim por causa dos outros. E na minha cabeça está a fazer todo sentido porque eu estou a perder de mim e estou a dar aos outros. Tipo assim, o que está diferente é a percepção de sucesso que está na minha cabeça e a percepção de sucesso que está na cabeça. Porque a percepção do outro está a dizer que o sucesso é eu ser bem sucedido e a minha percepção de sucesso é que os outros estejam bem. E tipo, o Evangelho troca o sentido de sucesso, do que é uma vida bem vivida. Tá? E vamos recordar que esse é o Evangelho de Jesus Cristo, que não muda. Exatamente. Esse é o sentido do Evangelho de podem Jesus. Podem alguns enganar. Percebe? E assim, só que a gente se depara, né, dentro daquela conversa da pergunta que a gente teve, a gente se depara hoje com pessoas de fato, né, em nome de Jesus, dizendo que o sentido do Evangelho é a passadeira. E a dar dicas para isso, né? Não é só dicas. E usar a palavra para isso. E não é só usar a palavra, é dizer que ele está disposto, ele se compromete com você. Quer dizer, ele é porta-voz de uma coisa que Deus não disse. Ele se compromete, entende?
em nome da divindade, do poder dela, entende? Com você, pelos seus interesses. O Evangelho não diz isso em nenhum momento. Em nenhum momento. E isso é muito grave. Porque aí as pessoas... Eu fico a pensar, quão grave é isso? Tipo assim, porque aos nossos olhos é grave, mas tipo, a percepção de Deus olhar para isso... É assim, é algo que é abominável. Ou seja, é algo que, na verdade, assim, Deus, se não fosse a misericórdia através de Cristo Jesus, já teria desaparecido, sabe? É algo que, assim, traz ira ao coração de Deus. Né? Porque tudo aquilo que não é, entende? A verdade, e tudo aquilo que não é Ele, entende? E que principalmente em nome dele é feito, meu amigo, a gente não pode esquecer que Ele é o Deus do juízo. Sim. E que esse juízo será realizado, sabe? A gente, na verdade, vive essa faceta do Evangelho que, assim, parece que não vai haver consequência, sabe? Às vezes a coisa é mais ou menos assim. Não, anda aí, vai aí, faz da forma como você quer, você tem um Deus todo-poderoso para fazer aquilo que você deseja, mas você não tem compromisso com nada. Você não tem compromisso com Ele. Você não tem compromisso nem de conhecê-lo. Quanto mais de querer fazer a vontade dele. Entende? Mais importa aquilo que você acabou de dizer, né? Você, ao final do processo, ter aos olhos do outro o sucesso que aquilo que a gente vive diz que é sucesso. Exatamente. E aquilo que não é. É por isso que é tão precioso o Evangelho. Porque o Evangelho nos depara e nos confronta. E aí a gente olha para, como você muito bem disse, né? Eu tenho uma imagem hoje dos discípulos de como deve ter sido confuso. Afinal de contas, nós somos discípulos hoje. E se nós formos aqui sinceros e francos, Sim. a gente sabe que em muitos momentos nós estamos confusos. Claro. Isso não é uma questão dos discípulos lá. Hoje também. Nosso coração, nossa mente. Quantas vezes nós nos sentimos confundidos, né? Por essa forma de pensamento tão forte que hoje nos atrai a sociedade. E a gente tem uma linha contrária, essa coisa que na verdade nos leva para um outro. Mas isso é conflituoso. Né? Isso é conflituoso. Estava aqui, tipo assim, neste advento das redes sociais, há uma coisa muito engraçada que é tipo assim, Portugal é um país muito católico, não é? E nós portugueses, sempre houve assim ao longo da história um desconforto acerca de qualquer ideia de igreja que não fosse a católica, as coisas fora da igreja católica. E é engraçado que por causa das redes sociais há muita produção de coisas brasileiras, né, que vêm do Brasil. E coisas de igreja, muitas coisas de igreja, de pregadores, de pessoas que falam de Deus e por aí fora. E é muito engraçado ver pessoas que, tipo, que são católicas e que nunca aceitariam, se calhar, tipo, a ideia de uma igreja fora da igreja católica. E que de repente ouvem essas mensagens de pessoas que se calhar se calhar as pessoas nem têm noção é de uma igreja, é um pastor de uma igreja a falar, não sei o quê. E as pessoas não têm, e absorvem aquilo e não sei o quê, e gostam das mensagens e partilham estas mensagens, não sei o quê, quando estas mensagens lhes dizem aquilo que lhes interessa. É muito interessante ouvir falar sobre Deus, não sei o quê, quando o que eu ouço lá ao passar os vídeos, quando ao passar os vídeos é que diz que Deus vai fazer realizar os seus sonhos e não sei o quê. Isto eu gosto, este senhor brasileiro, que se calhar eu tinha aqui alguma reticência em ouvir, até porque ele é brasileiro, mas ele me está-me a dizer que Deus vai concretizar os meus sonhos e não sei o quê. Isto eu gosto de ouvir. Gosto da maneira dele falar. Até vou partilhar aqui no meu coisa. Mas do género,
Esta mensagem, o que eu quero chegar aqui com esta voltinha é esta mensagem do Evangelho que agrada à nossa carne, na verdade, que é o Evangelho do Deus vai fazer tudo aquilo que tu queres, que tu almejas fazer, Ele vai fazer com que aconteça. É a mensagem que toda a gente quer ouvir. Não é só evangélicos ou católicos, não sei, é o que o homem quer ouvir, é que a divindade, como tu dizes, que Deus está do lado deles para que eles possam cumprir com os seus propósitos. Ele estava sozinho para tentar cumprir os seus propósitos e agora vem-lhe dizer que Deus, o Deus que criou todas as coisas, está ao lado dele para fazer com que ele cumpra os seus propósitos. E ele quer este Deus. Este Deus... Como é que eu não quero? Este Deus que me diz que vai me ajudar a cumprir com... Este Deus eu quero. Pois. Agora, este Jesus que me vem dizer, olha, tu para me seguires, tu precisas de perder a ideia de ti próprio. Tu precisas de morrer para viver comigo. Pronto, já não é mais Jesus. Precisas de te negar para conseguir perceber tipo, a caminhada comigo. E percebe como isso soa estranho? A pessoa. E soa estranho para as pessoas. Claro. E soa estranho para a sociedade. E é por isso que o convite é conheça Jesus. Porque senão você vai continuar crendo ou dando crédito a um Jesus que não existe. A um Jesus que foi criado através justamente daquilo que você falou, de alguém, né, que foi lá e disse. Esdras, sabes uma coisa? Eu estou a sentir uma certa agitação aqui do Rui e da Nicole. Eu acho que eles estão a achar que o tempo está muito longo. Mas tens aí uma reflexão? Vamos partilhar as nossas reflexões Assim, para terminar? A respeito dessa questão, eu quero ser muito sucinto. Certo. Até porque o tempo já foi. E provavelmente a gente termina o podcast e continua a falar, não é? Mas vai. E tem tanta coisa para falar, né? Seleciona. Vamos lá. E quando a gente toca a respeito disso que a gente está conversando, nós tocamos em pontos sensíveis daquilo que é a realidade humana e que é a perspectiva de Deus para aquilo que Ele quer que a gente viva. E quando a gente entra para olhar para esse foco, especificamente para esse foco, a gente agora afasta esse engano, né? Esse engano do Evangelho, que é o Evangelho que engana. É engano porque engana. E quando a gente olha para Cristo Jesus, a gente vai ver que existe, para além dessa realidade, que as pessoas às vezes insistem em querer viver e querer fazer, materializar na vida, né, de forma simples, fácil, instantânea, no ritmo da sociedade que a gente tem conversado, existe uma outra cultura. Porque é interessante, porque a gente acha assim que Jesus veio simplesmente nos trazer dicas. Parece que, na verdade, Jesus é o Reels do Instagram. Certo. Então, assim, pronto, eu virei aqui, opa, Jesus está dizendo isso aqui. Ah, legal. Olha, boa dica para eu encaixar na minha vida. Exatamente. Ó, fenomenal essa aqui. Essa aqui é boa. Ó, próxima. Uau, gostei dessa. Só que não é sobre isso. É muito mais profundo. E isso nos leva a uma questão que é aquilo que o Evangelho de Jesus Cristo veio fazer com a gente. Porque o Evangelho o que veio fazer com a gente não é um compêndio de dicas para que eu possa continuar vivendo aquilo que eu quero melhor. Mas é, na verdade, uma transformação de tal forma que aquilo que você estava dizendo, que é uma transformação de tal forma que gera uma nova pessoa. E essa pessoa, ela gerada em Cristo, a partir da boa nova, ela vai ser o quê? Ela vai ser o reflexo de quem Jesus foi.
Isso é maravilhoso. Porque quando a gente olha para isso, uma das coisas que eu penso é que aquele que na verdade chegou aqui, até aqui na nossa conversa e que de repente está de fato interessado e Jesus está ali, né, de alguma forma colocando essa curiosidade para que ele possa desenvolvê-la ou ouvir sobre, ele pode estar pensando, e talvez seja essa uma realidade de muitos, tá, mas o que é preciso? O que precisa? Porque a gente falou a respeito disso tudo e, de fato, assim, existe uma realidade que é engano e existe uma outra realidade que parece ser mais parecido com Jesus, né? E para que eu possa caminhar, trilhar esse caminho do que é parecido com Jesus, para que eu possa deixar esse engano de lado e que eu possa, na verdade, agora, daqui para frente, daquilo que o Jesus tocar, de fato, e está incomodando, está lá incomodando o coração, está lá incomodando a mente. Como é que a gente faz agora para seguir a partir desse caminho? E aí a pergunta é, o que é preciso? O que é preciso? Uma coisa que me faz refletir sobre essa questão é que muitas vezes essa pergunta revela algo muito profundo na pessoa. Porque quando eu pergunto para você, tá, mas o que eu preciso? Eu posso dizer assim, olha, o que eu preciso fazer para que isso aconteça? Mas também isso pode ter uma conotação assim, o que eu preciso para conseguir ser aceito? Ok. Entende? Então, assim, pode ser aquele que fala assim, olha, eu preciso fazer algo, mas que isso, na verdade, leve assim, eu preciso ser aceito por esse Jesus de maneira que eu receba dele aquilo que eu quero. Ou aquilo que eu preciso, ou aquilo que eu desejo, ou simplesmente você entendeu o que a gente está dizendo aqui e está dizendo assim, olha, eu quero experimentar esse Jesus. E aí é que, graças a Deus, a resposta é simples. É por isso que o evangelho é simples. Porque a simplicidade de Cristo vem dizer, através da palavra, que ele te aceita, que ele nos aceita. E que você não precisa entrar em crise, e que nenhum de nós precisa entrar em crise para ter a aceitação de Cristo. É muito interessante, gosto muito daquela passagem em que Jesus diz graças te dou, Pai, porque ocultaste estas coisas aos sábios e não sei o quê, e os revelaste às criancinhas. Isso. Fantástico, né? É tipo Jesus a dizer do género, todos são bem-vindos ao Evangelho. É isso. Todos, tipo, o Evangelho não está destinado àqueles que têm muito conhecimento, nem àqueles que percebem tudo o que é a igreja, não, o Evangelho é para todos mesmo. E a estereótipos. Sim. Percebe que hoje a gente, na verdade, um grande desafio nosso como igreja e instituição são os estereótipos. Porque a gente acaba até aceitando bem essa pessoa que se acha e não tem, ou aquele que não sabe, que sabe, mas os estereótipos da sociedade. E aqueles que não são iguais a nós? E aqueles que não se parecem com a gente? Como é isso? Aqueles que têm culturas diferentes de nós, mas que estão dispostos a conhecer esse Jesus. Talvez, na verdade, no coração dessas pessoas está nascendo, como é que eu posso? O que é preciso? E aí a palavra de Deus vai dizer assim, olha, a todos, eu aceito. Não importa a sua aparência, não importa o estado que você está vivendo, não importa a circunstância que você está vivendo. E às vezes a gente acha que são circunstâncias maléficas, circunstâncias assim. Não, mas as mais simples, mas que geram na mentalidade da pessoa, no raciocínio da pessoa, uma distância tão grande que parece que ela não pode alcançar. E aí ela precisa pagar um preço. A grande notícia do Evangelho, e eu acho que é uma das coisas mais preciosas que ele nos dá, é que assim, o preço já foi pago. Então, todos nós, inclusive aqueles que não se parecem com esse estereótipo da Igreja de Cristo, eles são aceitos por Cristo. Eles já foram aceitos por Cristo. Esse é o grande ponto. Porque não é uma aceitação que acontece agora, é uma aceitação que já aconteceu e que reflete hoje na vida de todos aqueles que simplesmente
abrem a porta. E interessante pensar que Jesus... Pá, nada foi por acaso, não é? Na vida de Jesus, nada por acaso. Mas a questão dele, ele que era a verdade, ele próprio levou a verdade tanto no templo, como fora de Jerusalém, como nos esgotos da cidade, nas beiras onde estavam os mendigos e os leprosos e não sei quantos. Aos gentios. Aos gentios. E tipo, é a mensagem de Jesus a dizer que todos, Pois. tipo, não há... depois Paulo vem dizer que de todos foram feitos um, não é? Pois. Os judeus, os gentios, todos tipo, foram feitos um. E agora já não há distinção de rico, de pobre, de mulher, de homem. Exato. Tipo, todos Exato. foram... Exato. E, tipo, e essa é a boa nova do Evangelho. É que É perfeito. a cruz, a graça da cruz está disponível para todos. Exato. E isso é a contramão. Essa é a contramão que a Sim, gente porque o pessoal falando quer pagar, o pessoal acha que não, eu tenho a salva assim, mas o que é que eu tenho que fazer? Calma. Não é? Assim, e o nosso paradigma também como igreja, ele também é confrontado por Cristo, percebe? Porque não é simplesmente sobre aquilo que a gente entendeu, entende? No sentido de que a pessoa ela tem que se parecer conosco para que ela seja aceita. Porque a gente sabe que dentro do ambiente das quatro paredes da igreja, ou seja, dentro dos salões das igrejas, existe uma dificuldade muito grande quando a gente vê algo diferente daquilo que a gente acredita como estereótipo. Não sai da norma, né? Pronto. Aí a igreja ela serve para condenar e não para amar. A igreja serve para julgar e não para entregar justiça. A igreja serve para afastar e não para aproximar pelo amor. Então, esse é o evangelho. Isso dava pano para mangas para 50 podcasts. Percebe que isso, na verdade, a gente está falando do evangelho. A gente está falando de um evangelho que esse é engano. O evangelho de Cristo Jesus diz que ele morreu por todos, como a gente acabou de conversar. E o que é importante as pessoas saberem é que, assim, não importa a sua aparência, não importa absolutamente nada. Esse Jesus, ele está disponível para você. E a palavra de Deus ela é muito incrível. E estou-me a lembrar quando Jesus faz descer os fariseus, quando ele perdoa a mulher adulta. Pois. E depois ele faz descer os fariseus ao nível dela, que é aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Pois. Então de repente ele está a pôr fariseus ao mesmo nível muito complicado. E assim, são tantas passagens, né? Por exemplo, a gente sabe que politicamente os fariseus eles condenaram Jesus por inúmeras questões que aos olhos da religião eram impossíveis de que aquilo tivesse qualquer tipo de contato com o Deus que eles serviam. Ou ao Deus que eles acreditaram da leitura que eles fizeram. O que eles esperavam, não? Daquilo que, obviamente, ele era a ansiedade, né? Era o desejo e assim por diante. A ponto de uma das condenações serem porque Jesus comia com pecadores. Jesus teve tempo. Jesus se relacionou com as pessoas que eram exatamente aquilo que a gente talvez hoje traduza como os excluídos, ou que aqueles que não são vistos com os bons olhos, ou aqueles que de alguma forma foram, lembra da roda da esteira? Da passadeira. Foram jogados para fora por algum defeito? Exatamente esses é que Jesus foi atrás e que ele fez questão. Olha, mano, sabes, tipo assim, fica gravado no podcast. Um dos meus sonhos enquanto igreja, enquanto caminho, foi que eu já partilhei isso contigo, né? É de um dia nós podermos ter condições para acolhermos essas pessoas. É isso. Essas pessoas que a sociedade rejeita, como rejeitava, e que Jesus ia ter com elas, e nós como igreja, nós temos este Jesus nos dias de hoje, sabes? É isso, mano. Tipo, aqueles que a sociedade rejeita, que é o bêbado, é o toxicodependente, é o deficiente, é o revoltado, aqueles que o pessoal põe de lado. Exato. Esses sabes, há um desejo crescente e ardente dentro de mim, de nós. É o adúltero. É a prostituta. É isso.
Percebe? É aquela que, na verdade, tem a possibilidade de ser olhada aos olhos da sociedade com os olhos de mais indignação, entende? E que ela se vê com os olhos mais indignos. Isso, obviamente, de alguma forma mudou um pouco recentemente, porque é por esse amor próprio que está sendo vendido de uma forma muito forte. Mas ainda existe essa depreciação do outro em relação àquilo que a pessoa faz, ou aquilo que ela decide, ou circunstância, ou... Cara, tem tanta forma da gente ver, mas o que me move no Evangelho é justamente esse espírito. É que nós, no Evangelho de Cristo, somos impulsionados. A gente não consegue não ir nesse sentido. É impossível. Porque foi o sentido que o nosso mestre caminhou. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não vê outro caminho que ele fez. Olha, mas é tão fácil, sabes? A gente juntar-se assim dentro da igreja e dizer, olha, Jesus foi ter com o cego e tal, e ajudou, e disse, olha, foi realmente. Jesus era muito bom. Jesus deixou que Jesus era muito bom. Tá certo. Jesus deixou que o leproso se aproximasse. Isso. O que era aquilo naquela época? O que era essa figura naquela época? Pois, exatamente. O que é você se aproximar de alguém que cheira mal? O que é você se aproximar de alguém que é subjugado a nem entrar e não pode nem entrar na cidade? Mas é isso, depois é muito fácil a gente ficar aqui no evangelho da teoria. Exato. E olhar para Jesus, ok, Jesus, realmente Jesus. E a gente sai da porta e a vida continua, não é? Não, então, nós somos chamados para fazer exatamente isso. Fica esse desafio para nós que de alguma forma já cremos em Cristo Jesus, de que nós precisamos amadurecer. Eu acho que isso faz parte do amadurecimento da caminhada. Porque com o amadurecimento em Cristo, a partir dos ensinos que Ele nos dá, esse é um caminho que não tem outro. É o contato com aquilo que Jesus fez questão de ter. Mas é engraçado porque é demasiado simples até, parece-me demasiado simples, que é do género, o que Jesus fez é fazer. Exato. Tipo assim, e qual é a visão para a igreja? O que é que a igreja vai fazer agora neste ano? É fazer o que ele fez. É abrir as portas. Mas o problema é que é demasiado simples. E o pessoal quer uma igreja com estratégia, com visão, sabes? Nunca foi e nunca será sobre isso. Até porque a estratégia e a visão é Cristo. Ponto. É isso. Ponto final. É Cristo e ponto. Não é Cristo e. É Cristo e ponto. E isso traz pra gente uma outra dimensão. Porque a gente acaba se tomando muito tempo, e aí aqui falando da vida eclesiástica, né? Ou seja, da vida de igreja, a gente acaba tomando muito tempo e muita energia nossa pra gente fazer divertimento interno. Entende? Entreter quem não precisa de entretenimento. Certo. Entende? E desculpa ser duro, porque essa é uma palavra dura, muitas vezes para quem ouve e pertence à comunidade cristã. Mas a bem da verdade é que Cristo em nenhum momento nos prometeu entretenimento. Nos prometeu reunião bonita. Nos prometeu e disse que, na verdade, o propósito de a gente estar junto era que a gente fizesse algo legal, bacana, gostoso e que fosse extremamente agradável. Não foi sobre isso. Eu tenho convicção de que quem se colocou a conhecer, quem se dispôs a conhecer o Evangelho de Cristo, aquilo que Jesus sempre orientou era incômodo. Ou seja, se reúnam, mas se reúnam por incômodo. Se reúnam para, na verdade, serem diferente daquilo que vocês são. Ser afiados. Exato. Percebe? É reunir para que vocês tenham relação. É reunir para que essa relação seja fortalecida em Cristo, sim, com louvor, com cânticos espirituais, que vocês orem e que vocês me adorem. Ok, isso é fundamental. Para quê? Para que haja propósito. Para que nós nos fortaleçamos, para que a gente coloque o pé na estrada. Para que a gente receba e abrace quem chega. É engraçado que a imagem que me vem das reuniões do pessoal a seguir a Jesus, os discípulos e por aí fora,
vem muito a imagem das pessoas se reunirem para chorar porque está a ser muito duro. Pois é. Estás a ver? Tipo assim, tipo, nós vivemos como Jesus, né? Estamos a fazer como Jesus, e tal como o mundo rejeitou Jesus, o mundo parece que nos rejeita também. Pois. E de alguma maneira, quando nós nos juntamos, é para nos fortalecermos na palavra, no louvor, na oração, e a gente chorar juntos, e a gente não sei o quê, e lembrar, como o Paulo lembrava, que era que Deus preparou-nos lugar. E isso ser a nossa esperança, a âncora da nossa fé e tal. E nós, ok, isto vai valer a pena, gente. E as reuniões ser uma espécie de quase de choro conjunto. E hoje as reuniões são não é. Não é um choro conjunto, é uma espécie de eu vivo a minha vida e vou lá para me sentir bem. Pois. Tá? E alguém tem a responsabilidade de trazer aquilo que eu quero ouvir para me sentir bem. Isso. E o espetáculo, ou seja, a sintonia, tem, né, afinadinho, da organização tem que funcionar, né? Com uma música boa e assim por diante. E assim, ok, graças a Deus, Deus deu também isso. Né? Hoje a gente tem um privilégio, né, na igreja contemporânea de também ser abençoado com isso. E isso faz parte sim. É meio. Mas o principal é isso que não pode ser deixado de lado. É isso. O principal é o que a gente diz que é o mais importante. E o mais importante é justamente isso que eu louvo ao Pai, que tem dado esse coração a ti como pastor dessa comunidade. Porque é se dispor em ser desconfortável de alguma forma. É um ambiente gostoso, esse lugar que a gente congrega? É um ambiente gostoso. Mas em alguns momentos é desconfortável. Por quê? Porque as pessoas podem falar. Porque a gente pode ouvir o outro. Para além da nossa opinião ou para além daquela visão que de alguma forma o sermão preparou. Mas que o irmão tem condição de levantar a mão e partilhar. Que o irmão, na verdade, ele é convidado a partilhar daquilo que ele tem vivido com Cristo, mesmo não sendo, talvez, alguém que a igreja expectou que teria a preparação teológica ou a preparação da palavra, ou que fosse, na verdade, um proeminente pregador. E estou-me a lembrar outra vez das palavras de Jesus, quando ele diz que da boca dos pequeninos vem o perfeito louvor. E tipo... E aí daqueles que, na verdade, não deixarem os pequenos terem contato comigo. A gente não pode esquecer disso. É isso. E assim, e há pouco a gente estava falando de quão precioso é a gente ver que quando Jesus ele promete essa proximidade, ela não promete essa proximidade só para quem se destaca. Ele promete essa proximidade a todos. Então todos têm lugar de fala. No sentido de que todos podem ser ouvidos e todos estão aqui para ouvir. Certo. Inclusive aqueles que de alguma forma tenham essa posição dentro da comunidade de liderança. Não é só falar, é ouvir. É estar com os ouvidos abertos. Da mesma maneira, tira o fone. Sim, exatamente. Mesmo para aquele que vem e que o que tem a falar é questionar. Claro. E a igreja estar preparada para não ouvir só o bonito, mas ouvir aquilo que às vezes a gente nem queria ouvir, mas que de repente a gente tem que... Mas é sobre isso. O nosso mestre passou por isso o tempo todo, ou não? Exatamente. O pessoal questionava mesmo, né? Nas reuniões quando ele está... Meu pai! E por que a gente quer um destino diferente? E por que a gente tem planejado para nós algo que não é aquilo que Jesus viveu? A gente está-se a adequar ao que as pessoas querem, na verdade, não é? E o que a gente deseja. A reunião bonitinha. E percebe que, na verdade, essa reunião, no final das contas, ela se torna algo que, se nós formos mais uma vez aqui dentro do ambiente da nossa conversa, se afasta do evangelho. Isso é muito perigoso. É verdade. Porque essa, para nós, é também uma grande reflexão. Porque tudo aquilo que se afasta do evangelho, a gente já disse, é engano, tem que ser deixado de lado. E sendo engano, a gente não pode continuar insistindo. E é por isso que a gente precisa parar para pensar juntos naquilo que a gente está a fazer, não é? E questionar. E é por isso que nós temos vivido nessa intencionalidade. Porque, assim, uma coisa que eu louvo ao Senhor é que nós temos nos disposto.
Nós não estamos aqui como aqueles que estão dentro dos donos da razão para proclamar, né, aquela verdade que vira Sim, sim, sim. o triunfo do cristão aos pés do poder de um Deus. Nós estamos aqui para viver a vontade de um único Deus, que é soberana sobre todos. É isso mesmo. E sobre nós. E que nós estamos aqui muito mais para ouvir dele do que para falar. E que, na verdade, eu li isso uma vez num livro e fiquei assim chocado ao princípio, mas depois, tipo, faz todo sentido, que é as nossas opiniões, na verdade, não contam para nada. As nossas opiniões, no final do dia, a opinião que eu tenho sobre isto, sobre aquilo, sei que é, tipo, a verdade está traçada e vai continuar a ser a verdade. A minha opinião sobre isto, sobre aquilo, tipo, no final das contas é... Até porque quem tem a função de orientar e de convencer é o Espírito, não tem nada a ver com a gente. É isso. Então, assim, se nós cremos na palavra, nós cremos que, obviamente, nós temos o dever de levar o evangelho. Percebe? E a gente, é como a gente brincou, né, recentemente, a gente fala, nós somos os faladores. A gente vai falar. E aí o Espírito é quem vai convencer e vai orientar. É isso. O convencimento vem dele. Tudo isso para dizer que, para aqueles que ainda não estão nesse caminho, essa é uma reflexão interna nossa, mas para aqueles que não estão nesse caminho, Apocalipse 3:20 vai dizer o seguinte, e que é um texto que eu quero ressaltar aqui para gente, e que eu vou fazer essa leitura para que a gente possa ter a convicção de que ele nos aceita. E que ele não só nos aceita, mas ele está disposto a sentar conosco. E eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de Cristo Jesus. Ele está disposto a sentar comigo, contigo, com você que está aí ouvindo. E ele quer conversar com você. Ainda que talvez você não esteja totalmente preparado para ouvir as coisas que ele precisa te falar. Ainda que talvez não faça muito sentido nesse primeiro momento, mas ele quer sentar com você e ele está à porta. A palavra lá em Apocalipse 3:20 vai dizer que olha que eu estou a bater a tua porta. Olha que interessante, né? E essa figura de quem está é Jesus que está o tempo inteiro lá disposto à porta. Ele está em pé à porta, batendo. Para quê? Para que, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele possa entrar em casa, ou seja, entrar contigo, entrar nessas nossas questões, e ali a gente fazer uma refeição, ou seja, a refeição é ele mesmo. A refeição é o pão, que é a palavra da vida. E dali a gente entender que a gente tem algo mais. Tem algo mais do que só entrar na roda da vida, entrar na esteira. Não é por aí. Tem alguma coisa. Então, o que eu quero dizer é que, assim, se dê a oportunidade. Se dê a oportunidade de conhecer esse Jesus. Esse Jesus que é a palavra de Deus. Não esse Jesus criado a partir de invencionices evangélicas. Muito bem, olha, a reflexão que eu tenho vai um bocadinho no seguimento daquilo que tu estás a dizer, e que é uma passagem muito conhecida, que está em João 4, a partir do 5, e que diz: chegou então a uma terra da Samaria, Jesus chegou lá, que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacó tinha dado ao seu filho José. Era ali o lugar do poço de Jacó. E cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço, e era por volta do meio-dia. E nisto chegou uma mulher samaritana, que ia tirar água ao poço, e Jesus pediu-lhe de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher disse-lhe: mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o Deus que tem, o que Deus tem para te dar, respondeu-lhe Jesus, e quem é aquele que te está a pedir água, tu é que lhe pedirias a ele, e ele dar-te-ia água viva. E disse-lhe a mulher: nem sequer tens um balde e um poço, e o poço é fundo.
de onde é que tu tiras essa água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço e ele mesmo e os seus filhos, os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. E Jesus disse, quem bebe desta água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais há de ter sede, porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa uma fonte que lhe dá a vida eterna. A mulher pediu-lhe, Senhor, dá-me então dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise de buscar água a este poço. E a reflexão é aquela que a tua esposa partilhou. A tua esposa partilhou isso no chat e eu fiquei a pensar naquilo e tipo, fogo, é mesmo isso. Nós somos, na verdade, aquela mulher samaritana que vai com o cântaro vazio buscar a um poço água e vai beber daquela água e vai continuar a ter sede. E vai ter que ir lá ao poço continuamente para buscar mais água porque vai continuar a ter sede. E este sentido da vida que não tem sentido, essa esteira que nós vamos, o rumo que a sociedade nos leva, é o caminho dos cântaros vazios, da gente ir buscar o sentido para a vida numa coisa, na outra, mas na verdade nós vamos continuar secos e vamos continuar infinitamente a buscar de beber. E é esta oferta que tu disseste e que Jesus faz aqui, que é, se tu beberes da água que eu te dou, tu nunca mais vais ter sede. Que é do género, nunca mais vais buscar algo para te preencher, porque sou eu que te vou preencher. E dentro de ti vai jorrar essa água que vai jorrar para a vida eterna. E o que a tua esposa depois acrescentou, que essa água que é viva em nós vai servir para outras pessoas beberem também. E é este o sentido da vida, meu. Amém. É a gente perceber que andamos com os cântaros vazios a buscar coisas que não matam a nossa sede, encontrar-nos com Jesus que nos faz esta oferta do anda, entra, deixa, eu estou a bater à tua porta, né, como disseste, se tu deixares entrar, eu vou cear contigo, vou-te mostrar quem eu sou, vou-te dar essa água viva, pá. Amém. E tu vais perceber que a vida não é para ser vivida nessa secura, nessa secura de propósito, nessa secura de buscar sentido, nessa secura de buscar nisto, naquilo e andar aos tropeções nesta vida, a tentar procurar né, um rumo qualquer. Não é essa a ideia de Deus para nós. A ideia de Deus para nós, que enviou Jesus, é nós encontrarmos esse Jesus e nele o sentido para a vida. E isso faz tanto sentido. Faz tanto sentido. É isso. E é isso. E eu queria dentro desse texto que você trouxe, e eu estava justamente pensando nisso, eu acho que a gente pode deixar uma sugestão. Sim. Uma sugestão para aqueles que ainda não começaram essa caminhada. Porque talvez, na verdade, você nos conheceu de alguma forma e chegou aí, né, nesse vídeo, e que você talvez queira começar essa caminhada com esse Jesus, que talvez não seja muito bem esse Jesus que você ouviu até hoje, mas que ele é a verdade. E por ser a verdade, existe uma palavra, a palavra de Deus, que contém a verdade. E é por isso que, para que você possa, inclusive, discernir um pouco, ou seja, saber o que é e o que não é, para começar a ter esse senso, Sim. propor um livro de início. E eu queria propor esse livro que você acabou de ler, João. Sim, sim. É uma boa porta de entrada para o Evangelho, né? Não é? Não é? Eu acho que, assim, talvez se você chegou até aqui e está interessado em continuar essa conversa agora não mais com a gente, mas com Jesus, num primeiro momento, abre na internet, Bíblia. Tem Bíblia online. Teu telemóvel, se de repente você tem uma Bíblia em casa, abre João, começa a ler. E pede para que Jesus te ensine e te dê compreensão daquilo que você está lendo. Porque com certeza a partir dessa coisa simples, porque o Evangelho é simples. Sim. E só para ficar claro que isto não tem a ver com religião, nem com denominações, nem com essas confusões todas que existem por aí. Tem a ver com Deus ter enviado o Filho e ser nosso propósito encontrar esse Filho e aquilo que Ele disse. E então, tipo,
Não tem a ver, claro que as pessoas associam logo a religiões, religião, mas não tem a ver com isso, tem a ver com uma coisa que aconteceu, de facto, e que nós temos um livro, que é a Bíblia, que relata esse facto, e lá nós podemos conhecer este Jesus, o que ele fez, o que ele disse, e podemos encontrar-nos com ele, e seguir com ele, seguir essa caminhada com ele. E isso ser matéria para que a gente encontre esse evangelho vivo. É isso. Esse evangelho que é o evangelho que nós começamos a nossa conversa, o evangelho que é de Cristo, que é o evangelho simples. É isso. É simples e acessível. Mano, é sempre uma honra conversar contigo. Alegria. Muito Alegria fixe, de verdade. muito fixe. Então, quem teve a paciência para nos ouvir durante este tempo, é isso por hoje. Muito obrigado por estarem aí desse lado. E agora tens que mandar um beijinho para esta câmara e despedir da malta. Obrigado, gente. Obrigado pela paciência de ter ficado com a gente até agora. Mas muito mais importante do que ficado com a gente até agora é aquilo que Jesus quer fazer com você no processo da vida. Então, não abra mão. Nesse momento, se você foi tocado por Ele, de você estar na dinâmica de conhecê-lo, se permita que Ele chegue a você. Conheça Jesus. É isso, malta. Até à próxima.